A Era Vargas, um período de transformação no Brasil. Introdução. A Era Vargas foi um dos períodos mais marcantes da história do Brasil, liderado por Getúlio Vargas, que governou o país entre 1930 e 1945 e depois novamente de 1951 a 1954. Seu governo transformou profundamente a economia, a política e a sociedade brasileiras, deixando um legado que ainda influencia o país. Antecedentes: a crise da República Velha. Antes da Era Vargas, o Brasil vivia sob a República Velha, de 1889 a 1930, um período dominado pelas elites rurais e pelo modelo político conhecido como política do café com leite, onde o poder alternava entre São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Esse sistema começou a entrar em colapso nos anos 1920 devido à insatisfação popular, às desigualdades sociais e à crise econômica que afetava o setor cafeeiro. A Revolução de 1930. Em 1930, a derrota de Getúlio Vargas nas eleições presidenciais contra o paulista Júlio Prestes foi vista como fraudulenta por seus apoiadores, o que levou à Revolução de 1930. Vargas, governador do Rio Grande do Sul, liderou uma revolta que depôs o presidente Washington Luiz, iniciando uma nova fase na história política do Brasil. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe do governo provisório. O governo provisório, de 1930 a 1934. Ao assumir o governo, Vargas buscou reestruturar o Estado brasileiro, modernizando a economia e centralizando o poder político. Durante o governo provisório, ele suspendeu a Constituição de 1891, dissolveu o Congresso Nacional e iniciou uma série de reformas que buscavam fortalecer o Estado brasileiro. Entre suas principais ações, destacam-se: reformas trabalhistas, criação do Ministério do Trabalho e introdução de leis trabalhistas, como a jornada de trabalho de 8 horas e o direito a férias remuneradas. Intervenção na economia: o governo passou a controlar o setor cafeeiro para estabilizar os preços e incentivar a industrialização do país. O governo constitucional, de 1934 a 1937. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada, marcando o início do governo constitucional de Vargas. Esta Constituição refletia as influências tanto do movimento operário quanto das elites, estabelecendo direitos trabalhistas, mas também concentrando o poder nas mãos do presidente. Foi nesse período que surgiram os primeiros conflitos entre movimentos de esquerda, como a Aliança Nacional Libertadora, de inspiração comunista, e de direita, como a Ação Integralista Brasileira, de caráter fascista. O Estado Novo, de 1937 a 1945. Em 1937, alegando a ameaça comunista, Vargas deu um golpe de Estado, implantando uma ditadura conhecida como Estado Novo. Durante esse período, o governo se tornou ainda mais autoritário, censurando a imprensa, fechando o Congresso e reprimindo duramente os opositores. Vargas consolidou seu poder e expandiu suas reformas econômicas e sociais, criando importantes empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e incentivando a industrialização do país. Legado social e econômico. A Era Vargas é lembrada por suas grandes transformações econômicas e sociais. Getúlio Vargas promoveu a modernização do Brasil e foi responsável por várias conquistas importantes para os trabalhadores, como criação da CLT, consolidação das leis do trabalho em 1943, Vargas implementou a CLT, que consolidou direitos como o salário mínimo, férias, e a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Industrialização: durante a Era Vargas, o Brasil passou de uma economia baseada na exportação de produtos agrícolas para uma economia mais diversificada, com o crescimento da indústria nacional. Desenvolvimento da infraestrutura: o governo investiu em infraestrutura, construindo rodovias, ferrovias e usinas hidrelétricas. O fim da Era Vargas e o segundo mandato, de 1951 a 1954. Em 1945, com a crescente pressão da oposição e do exército, Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Porém, em 1950, ele voltou ao poder através do voto popular, mas seu segundo governo foi marcado por tensões políticas e econômicas. Em meio a uma crise política intensa, Getúlio Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que inflamou seus apoiadores e consolidou seu status de pai dos pobres. Conclusão. A Era Vargas foi um período de grande importância para o Brasil, marcado por profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Getúlio Vargas foi uma figura complexa, ao mesmo tempo autoritário e reformista, que deixou um legado duradouro.
As reformas trabalhistas, o impulso à industrialização e à centralização do poder marcaram a trajetória do país e continuam a influenciar a política e a economia brasileiras até os dias de hoje. Se inscreva em nosso canal para assistir novos vídeos como esse.